que nos interfere diretamente como tubarão, captação, tratamento de água, e o que necessariamente não vem interferir nesse ponto, mas que um dia pode sim ser um grande problema. Então, tubarão, manancial superficial, nós encontramos uma vazão muito baixa, apesar de ser um rio, e isso interfere muito na sua qualidade de água. A gente percebe muito que tem comportamento muitas vezes semelhante a uma barragem, tendo situações de algas e muitas outras características que num rio que é caudaloso, né, que tem uma correnteza, a gente não teria essa característica. A gente sofre bastante a influência de maré, não só para a própria vazão dele, mas também a salinização mesmo da água já não interfere tanto na qualidade, na captação em si, pelo menos durante esse tempo que nós estamos aqui não foi evidenciado, mas é sim uma preocupação nossa de se futuramente isso poder acontecer, quais seriam as ações que nós tomaríamos, né? A situação do assoreamento do rio, que ocorre em toda a extensão da bacia, a gente verifica muito, isso interfere muito na qualidade do rio, interfere também na sua vazão. Esse assoreamento acontece mais naturalmente, mas também tem de influência humana, né? Menor quantidade do que em grandes centros metropolitanos, mas também acontece, e isso também interfere na sua qualidade. A situação do problema da mata ciliar, que é o que consegue fazer todo o ciclo normal do rio e que, infelizmente, hoje nós encontramos a maioria da região sem mata ciliar. E isso tudo, claro, vem somado às suas fontes poluidoras. As fontes poluidoras não existe, vamos dizer assim, nenhum segredo, né? Todo mundo sabe que normalmente os mananciais possuem fontes poluidoras comuns. Então, a sanitária, a nossa região, inclusive Tubarão, não tem tratamento de esgoto sanitário, e a maior parte dos municípios que fazem parte da bacia também não possui. Isso é algo que realmente tem uma interferência grande. A parte da pecuária, quem não conhece a suinicultura como exemplo, mas em toda a extensão do rio nós vamos ter aí pequeno criador de gado, que também estão à margem do rio muitas vezes. Agrícola, né, a situação do arroz e outras atividades agrícolas que possuem na região, tanto grande quanto pequeno agricultor, e que, para o caso da captação, nós até não sofremos tanta interferência, mas que já um pouco depois dos antes ali do Capivari a gente já tem uma atividade maior, mas tudo isso pode ter uma projeção futura. Indústria, nós temos a indústria farmacêutica na região, nós temos a indústria de cerâmica na região, nós temos muitas indústrias que vêm a interferir também nessa qualidade. E a mineração, a mais comum da região, que a gente vai entrar aqui, que é a carvão, a capoeira, mas não esquecendo que nós podemos ter futuramente uma fosfateira que está em negociação, e isso é um fator muito importante, porque nós já temos um rio rico em fósforo, isso já nos traz uma série de problemas que pode ser intensificado se isso não for bem feito. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais nos nossos problemas principais, porque senão eu vou ficar aqui falando a tarde inteira, mas o professor Maela esquece qual foi a outra apresentação hoje. A gente começa a falar de Rio Tubarão, dá para se empolgar bastante. Então, falando sobre o que a gente detecta na captação do tubarão saneamento, na captação do sistema de tratamento de tubarão. Então, primeiro, a questão do carvão, que nós encontramos basicamente 3 metais, alumínio, ferro e manganês, em grande concentração geralmente acima de sua classificação. Lembrando que nós temos uma classificação do CONAMA, que classifica o tubarão como classe 2. Percebe que está um pouco defasada, mas é essa classificação que nós temos que seguir. Esse carvão ele também é rico em enxofre, isso dá uma característica ácida ao rio, o que é um problema, porque metais se dissolvem em ácido, então você vai ter o metal ali para você tirar do tratamento, o tratamento tem que estar pronto a isso. E do outro lado, como a gente falou, então, do lado do alumínio, que seria o carvão, do lado do próximo norte, então nós vamos ter a suinocultura, que aumenta os nossos índices de nitrogênio,
e muito. Nós vamos ter uma grande oscilação aí. E nós vamos ter também a situação do aumento de micro-organismos, que a gente detecta como coliforme, que é analisado lá na estação. Então, isso já dá um indício do aumento dos micro-organismos, que podem ser patogênicos e não patogênicos. E já vai ter, então, uma característica alcalina, toda essa substância orgânica. Então, na estação é muito fácil a gente perceber onde choveu, quem resolveu aproveitar que a chuva estava vindo, e tudo mais. A gente consegue perceber muito bem. Ao longo desses anos, a gente conseguiu perceber que algumas tratativas foi melhor para um lado do que para o outro. A questão da silvicultura ela era muito mais agravada alguns anos atrás. Desde que isso foi em 2005, isso melhorou um pouco. Isso não quer dizer que está bom, que está contento, não é isso, tem muito trabalho para ser feito. Mas consegue ter algum tipo de evolução. Bom, para quem não conhece a estação, é a estação convencional, onde nós temos as etapas de floculação, decantação e filtração. Convencional, simples, o que para os nossos problemas já não resolve mais. Então, dependendo da situação da característica do rio, eu vou começar a fazer modificações de tratamento. E muitas nós já estamos fazendo para conseguir fazer o atendimento, não só portaria de potabilidade 2914, muitas outras questões operacionais nossas que são problemas maiores, como incrustação de rede e tudo mais, que acaba acontecendo por ainda assim sobrar acima do que seria contento para a operação. Então, muitas vezes é menor do que a portaria, mas é necessário. Então, não é só uma questão de saúde pública, muitas vezes é questão de operação mesmo. Bom, então vamos focar nos nossos desafios. O primeiro que é o metal, que é o manganês. Então, todos os outros, o sistema convencional consegue retirar se bem regulado. O manganês, ele mesmo, com um sistema muito bem regulado, ele não consegue ser retirado. Não consegue ser retirado, às vezes, a nível de portaria, vai depender um pouco do índice no rio. E não consegue ser retirado se eu não tiver outras etapas. Então, eu precisei criar mais uma etapa que foi a pré-oxidação. E isso não conseguiu ser feito lá na estação de tratamento de água. Lá eu não iria ter o tempo de reação necessário para o agente oxidante que eu ia utilizar. Então, eu tive que preparar lá na captação, logo após a minhas bombas, uma estrutura de pré-oxidação, para eu ganhar esse tempo até a estação. E com isso, a gente conseguiu começar a resolver esse problema. Então, foi muito estudo. Ano passado, realmente, a gente ficou intensamente em cima desse estudo, porque não adianta, a gente fala que tem solução para tudo, mas o problema é o custo disso. A água ela tem que ser acessível a todas as pessoas. Se a gente onerar demais o custo da água, as pessoas não vão mais poder utilizar, ela vai perder a finalidade de ser universal a todos. Então, nós temos que achar um equilíbrio disso. E a outra questão, que é o ostrador provocado por algas, que daí já é uma questão de toda a matéria orgânica que eu tenho, a carga alta que eu tenho, acoplado a um rio com baixa turbidez, quando não chove por muito tempo, baixa vazão, então tem todo o índice de fotossíntese, ela é uma planta, ela aflora. Então, aí nessas situações eu vou ter esse problema. A alga, pelo menos que nós temos no Tubarão, não é cianobactéria, então até não chega a ser ainda um problema de saúde pública. Mas quem dirá o futuro? Nós temos que estar preparados para isso. Para chegar a ser uma alga que dá risco, que se gera um risco à saúde, a gente tem que estar preparado. Então, isso também foi algo de estudo da própria etapa de pré-oxidação, mas para eu conseguir ter eficiência, eu acoplo um carvão ativado, vegetal, que daí consegue interar e fazer toda a retirada desse material. Isso também lá na estrutura da captação. Então, vocês veem que a gente acaba tendo uma estação maior do que a gente planejou, porque antigamente ficava tudo lá em cima, onde a gente tem lá no possível, e agora é parte também na captação. Então, tudo isso tem que ser dado atenção e requer investimento. Bom, esses são meus problemas geralmente. Agora eu vou me aprofundar com vocês, e aqui nós vamos ver parâmetros sobre um dos problemas que nós tivemos realmente uma intensa carga em novembro de 2014. Então, eu vou contar
contar a história para vocês verem como às vezes não é só uma questão técnica. Todas as áreas são envolvidas nesse momento, né? Dia 25 aconteceu às 9 horas a altura lá do talude de uma das bacias, que faz a lavagem, né, do carvão, e tem finos lá dentro. Então, rompeu, acabou vindo para o rio Rocinha, que é uma das nascentes do Rio Tubarão, lá em Lauri. Bom, nós fomos ficar sabendo isso só às 18 horas do outro dia. Para vocês entenderem o tamanho do problema, geralmente, uma vazão normal do Rio Tubarão, eu tenho a chegada da água que está na Lauri, por exemplo, choveu na Lauri, ela chega após 18 horas na estação, na captação de água. Isso foi quase 24 horas depois. Nós não estávamos entendendo ainda como ainda não tinha chegado na nossa captação. E se chegasse, nós não estaríamos preparados. Nós íamos levar um susto, poderia dar tudo certo, como poderia dar tudo errado. Então, nós ficamos sabendo pela mídia normal, como a maioria das pessoas, então não nos foi avisado com antecedência. Então, as nossas questões eram: qual a situação desse vazamento? O que realmente está vindo para cá, a quantidade de material, qual é a carga que eu devo esperar desses materiais? Onde está a mancha? Não chegou na captação, mas quanto tempo eu tenho? Onde ela se encontra nesse momento? Que características que ela tem? Tem a ver com a carga, né? Quanto de metal ela tem? O que mais, além de metais, que ela tem? E quanto tempo eu tenho para tomar alguma ação em cima disso? Então, automaticamente, nós começamos a correr atrás dessas informações. E aí nós conseguimos o contato com o engenheiro ambiental do carbonífero, que pôde nos trazer pelo menos um pouco da informação, né? Apesar de que eu acho que ele nos tranquilizou demais, né? Nós não estávamos tranquilos quando nós vimos realmente a mancha e a proporção. Já tinha se passado as 8 horas que eu tinha de tempo de resposta, então quanto tempo mais eu teria e por que ela ainda não tinha chego. Foi esclarecida então as dúvidas para as próximas ações. Então nós saímos e fomos monitorar para esclarecer essas dúvidas, para ter informação, para saber o que eu consigo ou não fazer, ou se eu vou simplesmente parar a estação, esperar essa mancha passar e vamos ter que sobreviver com a água que tiver, né, reservada. E principalmente, foi uma preocupação do relacionamento manter as pessoas informadas do que estava acontecendo, né? Existiu, a partir do momento em que nós informamos do acidente, uma série de pessoas desesperadas ligando, dizendo que não, aqui na minha casa já está chegando carvão, porque veio aquela água suja que acontece de vazamento no Tubarão, que é de incrustação de rede, a pessoa estava achando que era o carvão do rio que estava entrando na torneira dela. Aí eu tive uma dor de barriga, já é o carvão que aconteceu muito disso, não foi pouco, tá? Por mais que a gente informasse, isso acontece, as pessoas não sabem o que esperar, né? Então o trabalho começou imediatamente, nós fomos fazer o monitoramento, as pessoas já saíram a partir daquele momento para ir em busca das informações. Então a gente fez um acompanhamento dia e noite dessa mancha, como é que ela avançava, e foi muito interessante porque a gente descobriu primeiro, realmente tinha ocorrido uma grande estiagem naquele período, o rio estava com uma vazão muito baixa. Então a mancha estava progredindo muito lentamente. Nós vamos descobrir que ela ainda estava em Orleans, então tinha progredido muito lentamente, por nossa sorte. Isso nos ajudava porque acabava sedimentando um pouco do material, apesar dele ser muito leve, fino, né? E, por outro lado, também nós descobrimos o quanto a maré interfere na vazão desse rio. Porque, à noite, ela avançava, chegava de dia, ela paralisava, quase não andava nada. Então, conforme depois do certo horário mesmo que a maré subia, esquece. Esquece que daqui vai passar muitos poucos metros. Mas mesmo assim, a gente foi fazendo acompanhamento. Outras situações foram as características, né? Então, a gente foi coletar esse material e fazer toda uma caracterização. O que a gente conseguia fazer aqui no Tubarão, umas questões dos metais, a gente fez toda a caracterização aqui. Agora a parte foi mandada para o laboratório externo, que a nossa intenção era saber
o que mais eu posso esperar? Porque a minha estação, ela é convencional, eu não consigo tratar tudo. Vão ter coisas que, se eu não conseguir tratar, eu vou ter que paralisar da mesma forma. Foram feitas, então, as simulações de adaptabilidade. Consigo tratar isso? Isso reage naturalmente com os produtos que eu utilizo, clarifica e tudo mais? Ou não? Nem adianta eu correr muito atrás porque eu não vou conseguir fazer isso funcionar, né? E basicamente também a gente sabia que quando encontrasse o Rio Braço do Norte, alguns quilômetros acima da nossa captação, ia haver uma boa diluição. E ia haver uma diluição significativa, porque ela é quase 50% da porção de água que a gente recebe. Então, a gente começou a fazer porções de diluições e saber até onde a gente conseguiria fazer esse tratamento. Então, se ele viesse natura, do jeito que estava lá em Orleans, nós não conseguiríamos tratar, nós teríamos que parar a estação. Então, a gente começou a fazer diluição e descobriu